Olá a todos, bem-vindos a mais um Dia de Mente Saudável. Eu sou Luiz Augusto Malta, médico pela UFMG em 2000, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG em 2003 e esse é o nosso canal de Mente Saudável. Todas segundas e quintas a gente sobe um vídeo novo por aqui. Falar de um tema hoje que ainda não foi abordado, um tema muito ligado à psiquiatria, né? Por muito tempo foi um símbolo aí da atividade do psiquiatra, que são os quadros psicóticos, né? Especialmente a esquizofrenia. Uma das doenças mais observadas, né? Uma das doenças mais estudadas, mais misteriosas aí da psiquiatria clássica, cujo tratamento evoluiu muito nos últimos 10, 20 anos, né? Talvez um pouquinho mais, e sobre isso que eu gostaria de falar. Então, esquizofrenia, etimologicamente, né, na origem da palavra, significa inteligência quebrada. Ninguém nasce esquizofrênico. Né? Esquizofrenia, a pessoa tem um desenvolvimento normal até uma determinada idade, normalmente no início da vida adulta, né? Vamos dizer aí entre os 16 e os 26 anos é a idade de maior risco para desenvolver um quadro esquizofrênico. A pessoa, a partir de uma determinada idade, então, ela tem uma ruptura no desenvolvimento normal da inteligência dela e ela passa a desenvolver um quadro delirante alucinatório, né? O quadro delirante alucinatório é como se a pessoa realmente vivesse numa realidade paralela, né? Ela começa a acreditar em coisas que não existem, coisas que só existem na cabeça dela, normalmente de cunho persecutório, né? Ela está sendo perseguida, ela está sendo prejudicada, ela está sendo sabotada, ela está sendo roubada, né? Isso é muito comum dos quadros esquizofrênicos e por causa disso existe essa ideia de que o esquizofrênico é perigoso, o esquizofrênico é agressivo, quando na verdade isso ocorre apenas com uma minoria muito pequena das pessoas que sofrem desses quadros, né? Então, por que existe esse quadro delirante alucinatório? Basicamente porque existe um excesso de atividade de uma substância chamada dopamina em algumas regiões do córtex pré-frontal, que é o que integra o pensamento, né? Então, a pessoa com esse excesso de atividade de dopamina, ela vai ficando confusa. Na medida que ela fica confusa, ela estrutura o pensamento dela em cima dessa confusão. Como ela não consegue compreender a realidade da maneira que um não esquizofrênico compreende, ela cria uma outra realidade para ela dar conta de lidar com aquilo, e normalmente é uma realidade muito sofrida que ela cria, né? Que ela está sendo, como eu disse, prejudicada, perseguida e tal. E como eu disse também, o tratamento para os quadros esquizofrênicos evoluiu muito. Esquizofrenia, até os anos 80, era quase que uma sentença, né? A pessoa iria para uma instituição ou ficaria em casa, inválido, né? Jogado num sofá, sem ter nenhuma atividade produtiva, né? Felizmente isso mudou, a medicação para esquizofrenia evoluiu muito e hoje a gente vê alguns pacientes esquizofrênicos, inclusive integrados normalmente ao ambiente de trabalho, ao ambiente social, alguns esquizofrênicos aí que se casam, têm filhos, né? E a coisa evolui de uma maneira muito mais favorável do que evoluía, como eu disse, até os final dos anos 80 e início dos anos 90. O tratamento ainda é bastante oneroso, né? Esses remédios são caros, são de difícil acesso, o governo só dá esses remédios mediante algumas ações administrativas especiais ou mesmo algumas ações judiciais, mas é bom a gente saber que existe essa opção para os psicóticos, né? É uma doença que acomete aí entre 1 e 2% da população, não é pouca gente que sofre de esquizofrenia, né? E se a gente puder não institucionalizar essas pessoas, né, principalmente as de classe social mais baixa, que têm menos acesso a essas medicações modernas, seria muito bom para a sociedade, para a economia como um todo e, evidentemente, para essas pessoas e para suas famílias. A estrutura para tratamento dos quadros psicóticos também evoluiu muito com a luta antimanicomial aí dos anos 90, né? A deshospitalização desses pacientes, a desinstitucionalização desses pacientes. Hoje a gente tem, pelo SUS, né, os CERSAMs, né, Centros de Referência em Saúde Mental, os CAPs, né, Centro de Atenção Psicossocial,
que tentam fazer o papel de reintegração dessas pessoas à sociedade. Então, esquizofrenia, uma das doenças cujo tratamento melhor evoluiu nas últimas décadas, é do nosso métier aqui no consultório também. Muito obrigado a todos. Se está gostando do conteúdo, inscreva-se no nosso canal. Se está gostando muito do conteúdo, visite o nosso site que está aí no cabeçalho. Até a próxima então e muito obrigado.